Olá, então dando prosseguimento aos nossos estudos sobre as Américas, unidade e diversidade, vamos ver a segunda parte do capítulo 9, América Central e Guianas. Semana passada nós vimos o México, prosseguir agora e finalizar o capítulo 9. Inicialmente vamos fazer uma apresentação de algumas características gerais da América Central. Então a América Central, essa porção em verde aqui, bem no terço médio do continente americano, e é uma região que se situa na chamada zona intertropical, que é essa faixa aí localizada, né, ao norte da linha do Equador e ao sul do Trópico de Câncer. A principal característica do clima na região é que é um clima quente e úmido, com as chuvas concentradas na estação mais quente do ano, muito parecida com o que ocorre em boa parte do Brasil, especialmente no Nordeste brasileiro. A América Central, os países estão dispostos, né, essa forma de ferradura, né, e ela é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Aqui na porção central, nós temos o Mar das Antilhas, também chamado de Mar do Caribe, que na verdade é um braço do Oceano Atlântico. Essa disposição dos países da América Central também sugere uma subdivisão do continente em duas áreas, né, duas regiões. Uma região que a gente pode chamar de América Central continental, concentra esses grupos de países aqui que realmente estão na parte continental do continente americano, e um grupo de países chamado de América Central Insular, que são essas ilhas dispersas aqui pelo Mar do Caribe. Importante a gente dizer também que nem todos os países da América Central são independentes. Nós ainda temos possessões estrangeiras, de potências estrangeiras, né, nessa região, como por exemplo as Ilhas Caimã e as Ilhas Virgens Britânicas, que fazem parte do Reino Unido. Temos também aqui Porto Rico, que é um país independente, mas um protetorado, né, um estado associado dos Estados Unidos, e as Ilhas Virgens Americanas, também território dos Estados Unidos no Caribe. As Antilhas Holandesas, que na verdade, né, fazem parte dos Países Baixos, né, na Europa, e algumas possessões francesas, como Dominica, Martinica, Santa Lúcia, todas ainda presentes aqui no Caribe. A economia da região é marcada pela baixa industrialização. O turismo é a principal atividade econômica, mas também tem relevância, né, para a produção econômica local as atividades primárias, ligadas ao extrativismo mineral e à exportação de gêneros alimentícios, particularmente gêneros tropicais. As melhores condições de vida na região podem ser encontradas em Trinidad e Tobago, Bahamas e Antígua e Barbuda, três estados independentes, economias fortemente embasadas aí pelo turismo e que são destinos aí de turismo de luxo de estadunidenses e europeus. Já as maiores economias da região, Panamá e Costa Rica, são os países aí da América Central que têm o produto interno bruto mais expressivo. Falando no Panamá, vamos falar um pouco sobre o Canal do Panamá. Então, o Canal do Panamá foi inaugurado em 1914 e é considerado aí uma maravilha da engenharia moderna. Ele foi construído pelos Estados Unidos, né? A construção foi iniciada pelos franceses, mas a conclusão foi feita pelos Estados Unidos em 1914, que permaneceram com posse, né, domínio sobre a chamada Zona do Canal até o ano de 1999, quando fortes reivindicações nacionalistas do povo panamenho, né, levaram os Estados Unidos a repassar o controle da área para o Panamá, mas ainda detém o know-how tecnológico para a operação do canal. O canal tem 82 quilômetros de extensão e os lucros pela utilização do canal pelos diversos organismos da navegação internacional representam 40% do PIB do Panamá. Para que a gente entenda então, o Panamá fica bem na porção central do continente americano, né? É a ligação entre a América do Sul e a América Central, e o Canal do Panamá fica bem no centro do país, próximo à capital. O Panamá ele já fez parte da Colômbia, então em três momentos distintos, né? Desde a emancipação da Colômbia. Então com a Gran Colômbia, né?
entre 1821 e 1831, que foi o país fundado por Simão Bolívar, que se emancipou da Espanha, e representa, abarca inclusive essas áreas em cinza mais escuro, onde estão a Venezuela e o Equador. Depois, né, durante o período em que a Colômbia se chamou República de Nova Granada, e representa essas partes aqui em cinza um pouco mais acinzentado, e durante o período da República da Colômbia, ainda assim fazia parte. Até que em 1903, com o apoio dos Estados Unidos, se tornou independente da Colômbia, né? E ato contínuo à independência panamenha, os Estados Unidos se mobilizaram ali para concluir a construção do Canal do Panamá, que tinha sido iniciada pelos franceses, uma obra que é de vital importância para os Estados Unidos, né? Importância estratégica. Por quê? Se nós analisarmos aqui que os Estados Unidos é um país de costa a costa, né? Do Atlântico ao Pacífico, para que a embarcação tivesse que sair de um porto importante como San Diego e chegando ao porto de Nova York, antigamente, acompanhando o tracejado preto, teria que cruzar todo o continente americano, que é uma rota bastante penosa, né? E custosa para os navios. Ao passo que com a construção do Canal do Panamá, como é mostrado aqui por essa linha em vermelho, a rota diminuiu bastante, né? Então, importância vital estratégica, econômica e militar para os Estados Unidos, a conclusão do canal. Então, aqui num zoom, né, em laranja tem a chamada Zona do Canal, 82 quilômetros cortando o Panamá. Só que um detalhe, né, que você tem uma região muito montanhosa, em que foi necessário construir um lago artificial para que pudesse ser transposta. Esse lago de Gatun, ao invés de lutar com um rio que causava muitos problemas de inundação, os americanos, os estadunidenses optaram por represar esse rio e construir um lago artificial para facilitar a navegação. Essa navegação ela ocorre, né, essa transposição, através de um sistema de eclusas, né, que são esses elevadores. O navio entra numa porção mais baixa, esse tanque enche e eleva o navio até a porção mais alta. Então você sobe a altura do nível do lago e depois desce de novo a altura do nível do mar. E diferente do que ocorreu no canal de Suez, né, que acabou se tornando obsoleto, porque os navios cresceram muito, né, em dimensões, o canal do Panamá vem sofrendo constante atualização, então ele ainda é funcional e opera com todo o gás. Para vocês saberem um pouco mais sobre o canal do Panamá, dá uma olhadinha no link que eu deixei lá na página da disciplina, Construção do Canal do Panamá. Tem um documentário rapidinho do Discovery Channel que mostra ali a construção do Canal do Panamá, certo? Para vocês entenderem a grandeza e a dificuldade que foi para fazer essa obra. Avançando, vamos falar um pouco agora sobre Cuba e Haiti. Primeiramente, né, vamos falar sobre Cuba. Então, Cuba é a maior das Antilhas, né? Das grandes Antilhas, essa ilha grande que você tem aqui na América Central Insular. É muito próxima da Península da Flórida, nos Estados Unidos. Essa proximidade aí que no passado foi motivo de bastante desenvolvimento para Cuba, né? E a atividade econômica Cuba se beneficiou muito durante muitos anos dessa proximidade. A partir de 1959, quando eclodiu a Revolução Cubana, isso passou a se tornar um problema. Então, Cuba é um país socialista, certo? Então, essa Revolução Cubana de 1959, que foi liderada pelo então guerrilheiro Fidel Castro, derrubou o ditador Fulgêncio Batista, que até então era o presidente de Cuba. Essa Revolução Cubana tem defensores e críticos, né? Todas posições muito ferrenhas dos dois lados. Os defensores da Revolução Cubana vão dizer que com a Revolução vieram melhoras na educação e melhoras no sistema de saúde. Já os críticos da Revolução Cubana vão apontar os defeitos, né? A estagnação econômica que se seguiu ao movimento de 59, a instauração de um regime autoritário, derrubou-se um ditador para instalar-se uma nova ditadura. Cuba sofre desde então com falta de democracia, falta de liberdades individuais,
internet, direito de livre circulação, julgamento justo, os passaportes dos cidadãos cubanos ficam de posse do governo, isso é complicado, além de uma política de prisão de massa de opositores. Então quem se opõe a Cuba dentro do território está sujeito a ser preso e silenciado. A gente pode dizer o seguinte: é possível afirmar que todas essas observações são procedentes. Houve avanços significativos na educação e na saúde em relação ao que era Cuba antes da Revolução, mas também a Cuba sofre bastante com a falta de democracia e com a estagnação econômica. Recomendo que vocês deem uma olhadinha no material que eu coloquei lá na página da disciplina, Revolução Cubana, Prelúdio, onde fala dos antecedentes da Revolução Cubana. Dê uma olhadinha lá que é interessante, ajuda a gente a compreender um pouco melhor o quadro. Cuba ainda sofre atualmente, né, com diversas carências, né? O transporte público é de má qualidade e deficitário, alta dose de improviso. Cuba também tem um déficit habitacional severo, então moradias muito improvisadas. Pode-se dizer que o país está desabando. Além de uma crise de desabastecimento. Isso é a fila de uma padaria em Havana. E as filas nos mercados, para a população em geral, são uma paisagem relativamente comum em Havana. Tudo isso decorre de quê? De um embargo econômico, né, imposto pelos Estados Unidos e que se seguiu à Revolução Cubana. Essa charge aí, né, com um pouco de exagero, mostra mais ou menos, né, a impressão que boa parte do mundo tem em relação ao embargo. O embargo é um instrumento de pressão econômica que os Estados Unidos costumam lançar sobre governos opositores, onde proíbe as suas empresas de negociar com o país que está sendo embargado. Também põe restrições, né, a empresas de outros países, né, que têm negócio nos Estados Unidos, mas que insistem em negociar com o país embargado. É um instrumento de pressão sobre os governos, mas quem sofre com isso é a população, com desabastecimento, inflação, economias deficitárias. Então, durante o período da Guerra Fria, né, Cuba conseguiu superar o embargo, né, as dificuldades impostas pelo embargo, em parte com o apoio da antiga União Soviética. Cuba vendia açúcar para a União Soviética a preços superiores aos valores do mercado internacional e adquiria, né, insumos críticos, como por exemplo derivados de petróleo, a preço subsidiado. Só que aí no século XX, né, no final do século XX, com o final da União Soviética e com a manutenção do embargo dos Estados Unidos, Cuba, que é um país socialista, comunista, teve que se abrir de alguma forma, né, parte da economia ao capitalismo. Principal atividade, o turismo. Cuba hoje permite que grandes redes internacionais instalem empreendimentos turísticos, né, hoteleiros principalmente no seu país, para poder de alguma forma colocar algum capital na economia. Então aí as praias, né, tem que lembrar que Cuba é Caribe, né, então as paisagens favorecem o desenvolvimento do turismo. Aí um exemplo, né, um hotel, um resort em Varadero, Cuba, da rede espanhola Iberostar. É um dos empreendimentos aí de alto luxo que Cuba tem se permitido, né, instalar para poder de alguma forma tentar viabilizar a economia. Outro passeio turístico também em Cuba, bastante popular, é o Centro Histórico de Havana, né? E aí essa paisagem que vocês veem, apesar dos carros antigos, né, não é nada da década de 50, não. Fruto do embargo também, os cubanos desenvolveram uma notável capacidade, né, de recuperar e manter veículos da década de 50. Foram introduzidos no país anteriormente ao embargo. Mas observe que aqui atrás já tem um carro mais moderninho, né, apesar dos modelos bem mais antigos. Isso aí é uma característica pitoresca aí da capital Havana. Bom, prosseguindo aí sobre Cuba e Haiti, vamos falar agora um pouco sobre o Haiti, o país mais pobre das Américas. Então, o Haiti fica na porção ocidental da chamada Ilha de Hispaniola, né? Bem no meio do Mar do Caribe aqui, também uma das grandes Antilhas, divide espaço aí divide o território da Ilha de Hispaniola com a República Dominicana, dois países independentes.
O Haiti foi a primeira colônia da América Latina a tornar-se independente, ainda no final do século XVIII, em 1791. Entretanto, né, o modelo foi um pouco diferente. Ao invés de ser uma elite oligarca local que promovia um processo de independência, a independência aqui foi promovida por uma revolta de africanos escravizados, comandada aí por Toussaint Louverture, que foi o primeiro presidente do Haiti. Isso, é claro, já trouxe uma série de problemas para o país. Né? Vocês imaginaram? Uma rebelião, um país liderado por escravos rebeldes, numa sociedade, uma região altamente escravocrata, né? Como era o continente americano de então, desde os Estados Unidos até o Brasil. Isso era um precedente perigoso, né? Poderia insuflar novos movimentos. Então, em função desse modelo, né, o país de cara sofreu um boicote das potências europeias da época. O açúcar, que era o principal produto de exportação do Haiti, perdeu o mercado internacional. Então, o que sucedeu, né, foi muita miséria e uma história marcada aí por uma série de rupturas e regimes ditatoriais ao longo do século XX. Dois ditadores se destacam em particular, né? François Duvalier, Papadoc, caudilho do Haiti aí por quase 40 anos, governo marcado por extrema violência, né? E que passou o poder para o filho, Jean-Claude Duvalier, chamado de Baby Doc. Né? Esse aí era mais coronel do que caudilho. Muita violência. Você tinha uma milícia chamada de Tonton Macuse, né? Que era uma polícia secreta, né? Que caçava, torturava seus opositores, desaparecia com os opositores. Período sombrio aí da história haitiana. Mais recentemente, né, o Haiti tem se tornado notório aí por ter sido atingido por diversas catástrofes naturais. Né? Dados da ONU de 2006 dão conta de que entre 96 e 2016 o Haiti chegou a perder 230 mil vidas, né? 230 mil mortos em função de catástrofes naturais. Duas catástrofes aí bastante relevantes na história do Haiti: o terremoto de 2010, que vitimou inclusive militares brasileiros que na época estavam na missão de paz. Aí a vista, né, do Palácio Nacional, né, que é o símbolo do país, está inclusive na bandeira do Haiti, antes e depois do terremoto. Né? Hoje o palácio não existe mais e tem projetos para sua reconstrução, só que faltam recursos. E mais recentemente, em 2016, outra tragédia também devastadora, né, o furacão Matthew, né, que deixou dezenas de milhares de mortos no Haiti. Bom, finalizando a aula de hoje, vamos falar sobre as Guianas, né? A Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Então esses três territórios não estão na América Central, estão na América do Sul, ao norte do Brasil. Só que pelas características de ocupação, colonização e as relações históricas que eles tiveram, né, com os países caribenhos e com a América do Sul, é interessante a gente colocar as Guianas nesse grupo do Caribe, que tem muito mais identificação com eles, né, do que o grupo da América do Sul. Então aqui a Guiana, né, a antiga Guiana inglesa, uma antiga colônia britânica, o Suriname, a antiga Guiana holandesa, hoje os dois são países independentes, e a Guiana Francesa, né, que ainda continua ligada à França. Não é um país independente, é um departamento ultramarino no território francês. Então as Guianas, historicamente, né, tiveram relações muito frágeis, né, com os demais países sul-americanos. A Guiana e o Suriname, que são países independentes, vêm tentando estreitar essas relações comerciais com os demais países sul-americanos recentemente. Mas a Guiana Francesa, né, que ainda é o departamento ultramarino francês, realiza a maior parte do seu comércio exterior com a França. Vamos falar sobre a Guiana. Então, a Guiana, que é a antiga Guiana inglesa, tem uma característica interessante, né? 50% da população são descendentes de imigrantes indianos. Então, isso é herança de um período em que as duas, né, tanto a Guiana inglesa como a Índia, compunham o antigo império colonial britânico e de uma política que os britânicos tinham de incentivar a migração de mão de obra, né, de áreas densamente povoadas para áreas menos povoadas, né, no seu império colonial, com a finalidade de viabilizar atividades econômicas.
40% da população são afrodescendentes, né? Porque a utilização de mão de obra escrava também foi bastante disseminada pelos ingleses durante um certo período na Guiana. Aí tem uma imagem aérea de Georgetown, que é a capital da Guiana. Vocês veem aí que é uma cidade razoavelmente grande, né? E aí a arquitetura de Georgetown, né? Lembra em vários aspectos aí uma arquitetura europeia, apesar das características aí do clima equatorial. Na Guiana, a principal atividade econômica é o extrativismo mineral da bauxita, né? Que é o minério de alumínio. Mas o país também exporta gêneros agrícolas, especialmente cana, café e arroz. Recentemente, né, foi despertada aí uma nova disputa, né, entre Venezuela e Guiana em torno dessa região achurada aqui, que é chamada de Essequibo, né? Isso aí é alvo de disputa entre os dois países há muito tempo, e a Venezuela alega, né, que 90% dessa região de Essequibo, né, seria território venezuelano, tomado à força pelos ingleses ainda no final do século XIX. Houve diversas discussões, cortes arbitrais foram instaladas e determinaram, né, que Essequibo na verdade é território da Guiana. Mais recentemente, aí, atividades de exploração de petróleo de regiões de empresas estrangeiras na área do mar territorial guianense despertaram novamente a revolta venezuelana, né? Falando, não, peraí, esse Essequibo é território nosso. E o Nicolás Maduro, num certo momento, ameaçou, inclusive, invadir e ocupar essa área aqui, né? Anexar essa área ao território venezuelano. O Brasil acompanha com cuidado aí, porque se vocês perceberem, né? O Essequibo aí tem uma fronteira contígua com o estado de Roraima aqui no Brasil, e é uma área com muitos recursos minerais, né? Então, um polo de tensão aí entre a Guiana e a Venezuela. Prosseguindo, vamos falar um pouco agora sobre o Suriname. O Suriname é a mais pobre das três Guianas. Então, é a antiga Guiana holandesa. No Suriname, né, 35% da população também são descendentes de imigrantes indianos. Também um reflexo da política britânica que acabou tendo suas consequências ali no Suriname, que não era uma colônia britânica, mas também apresentou reflexos. 35% do Suriname, né, da população, são afrodescendentes. A mão de obra escrava também foi muito utilizada pelos holandeses nessa região. Para os torcedores do Botafogo aí, né, o Clarence Seedorf, o holandês que recentemente jogou no Botafogo, é nascido no Suriname. 30% da população, chineses, japoneses e descendentes de europeus, né, que compõem ali o núcleo branco da população surinamesa, além de minorias indígenas. Aí uma imagem de Paramaribo, né, também com uma arquitetura muito parecida com a arquitetura europeia, né, apesar da posição geográfica equatorial. Também no Suriname, a exportação de bauxita é uma atividade importantíssima, né? O Suriname tem uma das maiores reservas do mundo. Também outros minérios são importantes: ouro, ferro, platina, manganês, além da exploração de gêneros tropicais. Por fim, vamos falar da Guiana Francesa, que é a última das três Guianas, que, lembrando, ainda é França, não é um país independente. Então, a Guiana Francesa é um departamento ultramarino da França, como se fosse um estado francês. A principal atividade é a extração mineral, mas a Guiana sofre com problemas como a imigração ilegal, especialmente de brasileiros e guianenses, que vão atrás não só da mineração ilegal, né, do ouro, mas também em busca de melhores opções. Lembrar que se é França, é Europa, é uma economia baseada no euro. Então, tem algum dinamismo, né, em relação ali aos vizinhos do entorno, tanto aos países do norte do Brasil, como as demais Guianas. Aí uma vista, né, de Cayenne, que é a capital da Guiana Francesa. E um aspecto importante da Guiana Francesa é a presença, né, do Centro Espacial de Kourou, que fica próximo a Cayenne. É uma base de lançamento de foguetes da AESA, né, que é a Agência Espacial Europeia. E a presença dessa base de foguetes lançamento de foguetes tem sido importante para dinamizar a economia local. Hoje, boa parte do PIB aí da Guiana Francesa é estimulado, né, pela atividade
em torno do Centro Espacial de Kourou. Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido caracterizar o capítulo 9, certo? E para aqueles que assistiram a aula de hoje, né, lembrar que tem uma atividade bônus lá na página da disciplina. Então acesse lá só para quem assistiu a aula hoje, responda lá a questão e veja se consegue agregar até um ponto de bônus na sua nota final de AP desse trimestre. Tranquilo? Valeu, pessoal. Até a próxima.